E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o professor Cauê Monteiro, e na aula de hoje nós vamos falar sobre processos produtivos, produção do etanol. A aula se destina a alunos da primeira série do ensino médio e é baseada no material da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Então vamos começar perguntando um pouquinho como é que o etanol é produzido, quais matérias-primas são comumente utilizadas para essa produção, existem outras matérias-primas e que tipo de transformações químicas ocorrem durante a produção do etanol. Para entendermos um pouquinho mais sobre isso, vamos assistir um vídeo para nos esclarecer um pouquinho sobre o assunto. Preparem seus jalecos, pessoal. Vamos desvendar os mistérios da produção de etanol. O etanol é feito a partir de biomassa, como cana-de-açúcar e milho. Essas matérias-primas são cheias de açúcares, perfeitas para a fermentação. Primeiro, extraímos o caldo ou amido das plantas. Depois, adicionamos leveduras à mistura, que se alimentam dos açúcares, criando etanol e dióxido de carbono. É como uma cervejaria natural, tipo aquela artesanal que a gente adora. Mas calma, tem mais! Outras matérias-primas potenciais incluem algas e resíduos da agricultura. Imaginem transformar lixo em combustível. Bem melhor que varrer para debaixo do tapete, né? A mágica química não para por aí. Durante a fermentação, os açúcares complexos se quebram em açúcares simples, que então se transformam em etanol. Então, da próxima vez que abastecerem o carro, lembrem-se tudo isso graças ao poder das plantas e a uma química incrível. Continuem curiosos, pessoal. Beleza, esse foi o nosso vídeo. E aí, como é que o etanol é produzido? A gente viu que ele é produzido por fermentação de açúcares, né, presente nas matérias-primas, como a cana-de-açúcar, que é a principal matéria-prima utilizada para a produção de etanol aqui no Brasil. E outras matérias-primas? As outras matérias-primas que nós temos, a gente viu lá que tem o milho, e é uma matéria-prima utilizada nos Estados Unidos, tem a beterraba também, que é utilizada na Europa, até algas e resíduos de alimento, certo? E quais são as transformações químicas que ocorrem durante a produção de etanol? A gente viu que a fermentação alcoólica é a principal, é onde os açúcares eles são ali transformados em etanol e dióxido de carbono pela ação da fermentação, beleza? Vamos dar continuidade. Introdução aos processos produtivos. Os processos produtivos envolvem a transformação de matérias-primas em produtos finais, como por exemplo a cana, ali é uma matéria-prima, e ela é transformada num produto final, que no caso é o etanol. Então, isso é um processo produtivo. Ele transforma matéria-prima em produtos finais. A extração de matéria-prima é o primeiro passo de um processo produtivo. Recursos como minerais, petróleo e biomassa são extraídos do ambiente, né? A biomassa é basicamente toda a matéria orgânica que pode ser utilizada como fonte de energia. Isso inclui plantas, árvores, resíduos agrícolas, restos de comida, até algas e lixo orgânico, certo? Qual é o recurso natural utilizado para a produção do etanol? E além do etanol, qual é outro produto obtido nesse processo? Para refletir sobre essas perguntas, nós vamos assistir um vídeo aqui da GeoG Escola, como funciona a usina da cana-de-açúcar. Vamos lá! Uma vez na usina, a cana em geral é lavada e segue para um preparo, onde passa pelo espalhador, picador, desfibrador e nivelador. Algumas usinas possuem um eletroímã em suas plantas, usado para a remoção de impurezas metálicas. Em seguida, segue para a fase de extração, que no Brasil é baseada em moendas, isso é, a extração do caldo se realiza sob a pressão de rolos montados em conjunto com 4 a 7 sucessivos termos de moenda. No conjunto de rolo da moenda, o caldo que contém a sacarose é separado da fibra, gerando um bagaço. Esse bagaço segue para a planta de energia da usina, onde é usada como combustível. Para a produção de açúcar, o caldo é inicialmente peneirado e tratado quimicamente para coagulação, flocação e precipitação das impurezas, que são eliminadas por decantação. A torta de filtro utilizada como adubo resulta da recuperação de açúcar do lodo do decantador, através de um filtro rotativo a vácuo. O caldo tratado é então concentrado em evaporadores de múltiplo efeito. Esse caldo perde parte da água e se torna mais concentrado em sacarose. Em seguida vem a fase de cozimento e cristalização. O caldo vira mel e a sacarose forma cristais de açúcar que se desprendem da solução por meio de uma centrífuga.
Esse açúcar segue para tratamento e empacotamento. No processo de cristalização, nem toda a sacarose disponível na cana é cristalizada, sobrando uma solução residual rica em açúcares redutores, glicose e frutose, chamado de mel, melaço ou mosto, que segue para a etapa de fermentação. Na fase de fermentação, a glicose é convertida em etanol. Para isso, é adicionada uma levedura, também chamado pé de cuba, que possui enzimas que atuam como catalisadores no processo. Veja em detalhes na próxima animação os processos de hidrólise da sacarose com a quebra da sacarose em monossacarídeos de glicose e frutose, e a fermentação alcoólica, onde a molécula de glicose é convertida em 2 moléculas de etanol, gerando 2 moléculas de CO2 no processo. E aí, muito legal esse vídeo, né? Qual foi o recurso natural utilizado na produção do etanol? Nesse vídeo especificamente, está claro que foi a cana-de-açúcar. E qual foi o outro produto obtido nesse processo? A gente obteve aí o açúcar, né? Que a produção do açúcar ela começa com a extração do caldo de cana, né? Esse caldo ele é cristalizado e após essa cristalização ele é submetido a um processo de refino. Vai remover as impurezas, os corantes, deixando o açúcar mais branco e puro, resultando nesse açúcar que nós utilizamos aí no nosso dia a dia. Então agora nós vamos para um experimento de fermentação alcoólica. Então nós vamos precisar desses materiais e reagentes, e nós temos aqui um vídeo já desse experimento pronto, e você pode também fazer ele em casa, beleza? Vamos assistir o vídeo do experimento. Nessa experiência nós utilizamos 5 garrafas PETs vazias. Em cada uma dessas garrafas adicionamos um pacotinho de fermento biológico. Na garrafa de número 2 colocamos farinha de trigo. A número 3 colocamos açúcar refinado. Nas 3 primeiras garrafas, colocamos água morna. E na garrafa de número 4, suco de uva integral gelado. Na última, caldo de cana gelado. Colocamos também uma bexiga em cada uma dessas garrafas para observar o processo de fermentação. Podemos observar que nas 2 primeiras garrafas quase nada aconteceu. Na garrafa de número 3, podemos observar que a fermentação ela foi rápida e houve uma baixa produção de CO2. Nas 2 últimas garrafas, a produção de CO2 e a fermentação demorou a acontecer por conta da temperatura dos líquidos. Mas quando eles entraram em temperatura ambiente, a fermentação começou a acontecer de forma significativa e houve bastante produção de gás carbônico, como podemos observar no vídeo. Certo? Muito legal essa experiência, né? Deixa o like, compartilhe e nos siga para mais experiências como essa. Até mais! Bom, depois de assistido ao vídeo do experimento, vamos preencher essa tabela com as observações. Ocorreu transformação química? Vamos olhar. Água e fermento biológico? A gente viu que não ocorreu. A água com a farinha de trigo e o fermento? Também não. Água mais açúcar mais fermento biológico? Aconteceu. Suco de uva integral também. E no caldo de cana também houve transformação. E as evidências é que não houve evidência na 1 e na 2, apesar da leve liberação de CO2 ali por conta do fermento em contato com a água morna, mas o fermento ele não teve açúcar para poder se alimentar e acontecer a formação de gás carbônico e álcool, né, que é a fermentação alcoólica. No caso do açúcar refinado, o açúcar ali ele foi sendo consumido, foi reagindo com o fermento e houve a liberação de gás carbônica e um odor característico. Nas outras 2 também. Nós temos aqui açúcares naturais dentro do suco de uva integral e dentro do caldo de cana, que também fermentaram e produziram gás carbônico, fazendo com que a bexiga ela inflasse. Você viu que na garrafa de número 3, a fermentação foi um pouco mais rápida, os açúcares eles foram rapidamente consumidos, o CO2 liberado não foi tão grande assim, foi uma reação um pouco mais rápida, o que fez com que a bexiga não inchasse tanto. Já nessas 2, na 4 e na 5, demorou um pouco mais para acontecer por conta da temperatura dos líquidos que estavam gelados. Mas quando eles entraram em temperatura ambiente, nós vimos que as bexigas elas incharam, elas inflaram bastante e houve bastante produção de CO2. Então esse foi o nosso experimento. Vamos comparar um pouco a fermentação que a gente fez em casa ou em sala de aula com a produção industrial de etanol. Em casa, no laboratório, é feito em pequena escala, né? São em quantidades pequenas, focadas nas observações. A gente fez ali para aprender um pouquinho mais sobre o processo de fermentação alcoólica.
As condições são básicas, né? O controle é limitado de temperatura, do pH, uso de ingredientes simples, como o açúcar, os sucos de frutas. Nós temos ali o etanol que estava misturado, então o etanol que não foi purificado, ele estava misturado com as substâncias, ele foi formado ali dentro das misturas e a gente não separou. E teve a segurança e o impacto, né? É um experimento seguro e com impacto ambiental mínimo. Já na indústria, que é a fermentação, ocorre em larga escala. Então tem tanques gigantes para maximizar o rendimento, como nós vimos ali no vídeo da Geoescola. O controle é rigoroso de temperatura, de pH, os nutrientes e oxigênio, para que tudo ocorra como planejado. A purificação, né, teve a destilação para obter o etanol puro e concentrado, que é diferente do que aconteceu na experiência, e os impactos ambientais, uso intensivo de água e terras agrícolas, emissão de gases, mitigação por práticas sustentáveis. Então, o impacto ambiental aqui no caso da produção do etanol por vias industriais é muito maior do que feito em casa ali no laboratório, certo? Apesar disso, nós temos aí os benefícios, certo? E quais são os benefícios de utilizar-se aí o etanol? Redução de emissões, são menos gases de efeito estufa em comparação com os combustíveis fósseis, como no caso aí a gasolina, né? Que é formada aí a partir do petróleo. E também é renovável, ele é produzido a partir de biomassa, como a cana-de-açúcar e o milho. Só que quais são os desafios ambientais? Uso de terras, risco de desmatamento, perda da biodiversidade, o consumo de água, que é a alta demanda de água, né, na irrigação e no processamento, os resíduos, que tem necessidade de tratamento de resíduos e efluentes, os impactos sociais, como emprego, geração de emprego nas regiões agrícolas, e a segurança alimentar, né, que são um potencial aumento dos preços dos alimentos. Para a gente finalizar, vamos responder essa questão do Enem aí de 2018. A figura apresenta um processo alternativo para a obtenção de etanol combustível, utilizando o bagaço e as folhas de cana-de-açúcar. Suas principais etapas são identificadas com números. Então, temos aqui as etapas da obtenção de etanol, para a obtenção de etanol a partir da cana-de-açúcar. Então, em qual etapa ocorre a síntese desse combustível, ou seja, a formação? Nós vamos ver aqui que a formação vai acontecer justamente aonde? Na etapa de número 4, onde nós temos aqui a fermentação do caldo, né? Então, quando vai fermentar, o álcool ele vai se formar ali dentro, o etanol, e gás carbônico também é liberado. Beleza? Então, por hoje é só. Isso é tudo. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Não esqueça de deixar o like, comentar aqui embaixo as suas sugestões, certo? Também ativa o sininho e compartilha com os seus colegas, beleza? Muito obrigado e forte abraço. Falou!